Bom, gente, na última aula nós falamos sobre a membrana plasmática, né, e os mecanismos de transporte transmembrana, e hoje a gente vai começar a entrar na célula, a gente vai falar sobre o citoplasma. Bom, o citoplasma da célula procarionte é bem diferente do citoplasma da célula eucarionte. Na célula procarionte, o citoplasma, né, é uma matriz amorfa com muita água, íons e moléculas dissolvidas. E uma característica que a gente vê logo de cara, o citoplasma da célula procarionte, nesse citoplasma a gente não encontra organelas membranosas, tá? Exceto as membranas fotossintéticas nas cianobactérias, tá? Os procariontes fotossintéticos. Vimos como estruturas ribossomos, a gente identifica a presença de ribossomos. O DNA, o material genético, ele está disperso no nucleóide, que é uma região do citoplasma, e essas células podem apresentar pequenas moléculas extras de DNA, que são chamados plasmídeos. Então, o citoplasma da célula procarionte, ele não apresenta organelas membranosas. Tem como estruturas principais os ribossomos, né, que são estruturas responsáveis pela síntese de proteína. Então, são células extremamente simples. Esses plasmídeos, né, que eu citei aqui, são moléculas extras de DNA e que eles geralmente contêm genes de resistência a determinados antibióticos, né? Então, nem toda bactéria tem plasmídio, mas a presença de plasmídio é uma vantagem, já que nessa molécula extra de DNA, geralmente há genes de resistência a determinados antibióticos, né? Então, é uma vantagem para a bactéria apresentar plasmídios. Bom, o citoplasma da célula eucarionte é bem diversificado, né? Ele compreende a região entre a membrana plasmática e a carioteca. E ele apresenta diversas organelas membranosas, né? E também o citosol. Inicialmente, né, o que é o citosol, também chamado de hialoplasma ou citoplasma fundamental? Então, repara, citoplasma é a região compreendida entre a membrana e a carioteca, que é a membrana que delimita o núcleo, né, a membrana nuclear. Citosol ou hialoplasma ou citoplasma fundamental é a substância que preenche os espaços entre as organelas, ou seja, uma solução aquosa, né, que contém íons e grande quantidade de proteínas, a maioria delas enzimas, né, que vão participar das diferentes reações do metabolismo. Tá? Então, aqui nessa imagem, pintado de azul, a gente observa o citosol ou hialoplasma. Ora, as células eucariotas apresentam um conjunto de proteínas que auxiliam, né, na forma da célula, na organização celular. E essas proteínas em conjunto são chamadas de citoesqueleto, como se fosse o esqueleto da célula, tá? Presente no citosol de células eucariontes. Então, são proteínas que dão forma à célula, posicionam e auxiliam na movimentação das organelas. Essas proteínas, né, que constituem o citoesqueleto, elas vão formar três tipos de filamentos distintos: os microfilamentos, os microtúbulos e os filamentos intermediários. Então, nessa imagem aqui abaixo, a gente já pode ter uma ideia de como esses três diferentes tipos de filamentos se organizam na célula, né? Já estou dando um spoiler aqui, que os microfilamentos, eles se concentram mais na periferia da célula, né? Os microtúbulos, eles partem do núcleo e se irradiam, enquanto os filamentos intermediários estão dispersos no citoplasma. Bom, primeiro vamos falar dos microfilamentos, também conhecidos como filamentos de actina, tá? Os microfilamentos estão presentes em todas as células eucarióticas e eles são as fibras mais finas do citoesqueleto,
com apenas 7 nanômetros de espessura. Os microfilamentos, eles nada mais são do que 2 fitas intercruzadas de actina. Então, a actina é uma proteína globular, né? Então, a gente tem 2 fitas de actina intercruzadas, e isso caracteriza um microfilamento. Bom, os microfilamentos são extremamente importantes, porque eles auxiliam, né, têm um grande papel na manutenção da forma da célula, tá? Sendo responsáveis, né, pelos momentos ali, pela propriedade de tensão, né, de resistir à tensão. E numa célula, você observa uma maior concentração, né, de microfilamentos, de filamentos de actina, na periferia da célula, próxima à membrana plasmática, né, como se fosse uma rede ali que dá forma àquela célula. Tá? Então, nessa imagem aqui, a gente até observa uma maior concentração, né, desses filamentos aqui na periferia da célula. Esses microfilamentos, eles também dão suporte às microvilosidades. O que são microvilosidades? Essas dobras aqui nessa imagem, essas invaginações, tá? São as chamadas microvilosidades. Elas são extremamente importantes porque elas permitem um aumento da superfície de contato. Tá? Então, por exemplo, a gente tem na superfície nas células intestinais, no local onde ocorre a absorção dos nutrientes, a nossa parede intestinal, ela é rica, as suas células são ricas em microvilosidades, porque elas aumentam a superfície de contato e no intestino elas vão aumentar a superfície de absorção. Então, aqui nesse desenho aqui, eu tenho como se fosse um aumento de uma microvilosidade e mostrando essas fibras aqui na vertical, né, são as fibras de actina, ou seja, são proteínas que dão suporte às microvilosidades. E os filamentos de actina, né, juntamente com os filamentos com a proteína miosina, elas são responsáveis pela motilidade celular, ou seja, pela movimentação da célula. Então, a actina, que é uma proteína globular, ela interage com outra proteína, que é a miosina, e essas duas proteínas atuam em diversos mecanismos que envolvem a motilidade celular. Então, por exemplo, a actina e miosina estão diretamente envolvidas na contração muscular, né? A gente vai ver isso com detalhe ao falarmos de tecido muscular. Está diretamente envolvida no movimento ameboide, ou seja, na movimentação dos protozoários, como as amebas, né, que expandem seus pseudópodes, né? Essa movimentação é graças à interação entre actina e miosina. E o fluxo citoplasmático, muito característico de células vegetais, né? Então, você tem um fluxo de citoplasma, e aí dá para a gente observar as organelas se movimentando, aqui no caso, né, cloroplasto se movimentando devido a um fluxo citoplasmático. Então, todas essas ações que envolvem motilidade, né, da célula, envolve a actina em parceria com a miosina. Bom, fazendo parte também do citoesqueleto, além dos microfilamentos, a gente tem os microtúbulos. Microfilamentos são filamentos da proteína actina. Os microtúbulos são polímeros de tubulina, uma outra proteína globular, né? Então, os microtúbulos são verdadeiros tubos ocos formados pela proteína tubulina. E a tubulina é uma proteína que ela é um dímero, né? Ela é formada pela alfa e pela beta-tubulina, tá? Os microtúbulos são as fibras mais espessas do citoesqueleto. Elas têm cerca de 25 nanômetros de espessura e 15 nanômetros de lúmen, né, de espaço interno, já que são tubos ocos. Bom, os microtúbulos, né, como verdadeiros tubos ocos, eles atuam na manutenção da forma da célula. Eles são como as vigas da célula. Então, nessa imagem aqui, a gente vê, né, o microtúbulo aqui cortando toda a célula. É uma espécie de viga que dá suporte à célula, tem grande resistência à compressão. Além disso, eles atuam como guia,
na movimentação de organelas. Então, as organelas que se locomovem no citoplasma, né, usam os microtúbulos como verdadeiros guias. Então, nesse GIF aqui, a gente está vendo uma vesícula sendo transportada por uma proteína motora, né, e quem está guiando o caminho, essa proteína motora está caminhando sobre um microtúbulo. Tá? Então, elas também funcionam como guia na movimentação de organelas. Esses microtúbulos, eles são formados a partir de centrossomos, uma região próxima ao núcleo, tá? Que contém um par de centríolo. Então, os microtúbulos são formados nos centrossomos, região que contém um par de centríolo. Débora, o que é um centríolo? O centríolo, né, esse tubinho aqui, uma forma de estrela, ele é formado por 9 conjuntos de microtúbulos triplos organizados em anel. Então, eu tenho aqui, ó, 3 microtúbulos, 3 microtúbulos, 3 microtúbulos, 3, 3, 3. Então, um conjunto de 9 microtúbulos triplos organizados em anel caracterizam esses centríolos, tá ok? Esses centríolos, né, formados de microtúbulos, são responsáveis pela formação dos cílios e dos flagelos nas células eucariotas. Então, cílios e flagelos nada mais são do que microtúbulos com extensões que se projetam de algumas células, né? Nem todas as células têm cílios e flagelos. Bom, a diferença entre essas estruturas. Os flagelos, eles geralmente são mais longos e menos numerosos. As células eucariotas têm geralmente 1 ou 2 flagelos, como aqui esse protozoário e aqui esse espermatozoide, né? E o flagelo atua na locomoção. E também nos protozoários, o batimento flagelar pode auxiliar na captura de alimento. Já os cílios, eles são mais curtos e mais numerosos. Tá? Eles também servem para a locomoção de alguns protozoários e também, né, para a captura de alimento, aqui, esse protozoário, né, usando os cílios para fazer um fluxo de alimento na região da entrada de alimento aqui na célula. E no organismo humano, a gente encontra cílios nas células da traqueia. Então, essa imagem aqui de microscopia eletrônica, bem bonita, é uma imagem de células da traqueia, né, que faz parte do nosso trato respiratório. Então, o batimento desses cílios, né, é sempre voltado para cima, para a boca, na direção da boca. Por quê? Esses cílios ficam batendo e expulsando possíveis impurezas que podem entrar no seu trato respiratório, para evitar que essas impurezas atinjam os alvéolos, né, as regiões mais sensíveis no interior do seu pulmão. Então, ao longo do seu trato, das suas vias aéreas, no seu trato respiratório, suas células são todas recobertas por cílios, exatamente o batimento ciliar, juntamente com células secretoras de muco, né, auxiliam na eliminação de impurezas que venham a penetrar no trato respiratório. Então, cílios e flagelos, formados a partir dos centríolos, né, que são estruturas formadas de microtúbulos. Os microtúbulos, eles também são responsáveis pela formação do fuso mitótico durante a divisão celular, né? O que é esse fuso mitótico? Ora, durante a divisão celular, no momento em que a célula, né, vai se dividir, o material genético ele vai se organizar na forma de cromossomos, a gente vai ver isso mais à frente, e esses fusos, eles vão auxiliar a segurar os cromossomos, a posicionar os cromossomos. Então, você tem aqui na célula que vai se dividir, a gente tem um par de centríolos. Esses centríolos começam a se afastar para polos opostos da célula, e entre os centríolos, que são formados, né, de microtúbulos, forma-se esse tubo aqui, é o que a gente chama de fuso mitótico. Então, os centríolos vão se posicionar em polos opostos da célula
e eles vão estar ligados por esses fusos, e os cromossomos vão se prender nesses fusos, tá? Então, os microtúbulos são responsáveis pela formação do fuso mitótico, que tem papel fundamental na divisão celular, tá ok? Bom, fazem parte do citoesqueleto os microfilamentos, que são os filamentos de actina, os microtúbulos, que são proteínas tubulina, e a gente tem os filamentos intermediários. Bom, microtúbulos e microfilamentos estão presentes em todas as células eucariotas. Entretanto, os filamentos intermediários estão presentes apenas nas células de alguns animais, né, como os vertebrados. Eles são proteínas bastante resistentes, apresentam um diâmetro intermediário, por isso o nome, né? Ele tem um diâmetro maior dos que os microfilamentos, mas inferior ao dos microtúbulos. Então, ele tem um tamanho intermediário ali entre os microfilamentos e os microtúbulos. E, diferente dos outros dois, que são formados por apenas um tipo de proteína, os filamentos intermediários são formados por diversos tipos de proteína, né, como a queratina, por exemplo. Dentre as funções dos filamentos intermediários estão a manutenção da forma da célula, né, atuam ali na tensão, tá, auxiliando na manutenção da forma. Com isso, eles também auxiliam no posicionamento do núcleo e de determinadas organelas. São responsáveis pela formação da lâmina nuclear, né, que é uma camada que reveste, né, internamente o envelope nuclear. Então, a carioteca, que é esse envelope nuclear, né, que delimita o núcleo, ele tem duas membranas, a externa e a interna. E a membrana interna é revestida por essa lâmina nuclear, formada de filamentos intermediários. E um papel importante também é que eles participam das junções celulares, como, por exemplo, da formação dos desmossomos. Desmossomo é um tipo de junção celular, né? Muito encontrado em células epiteliais, que são células que são fortemente aderidas umas às outras, né? Um tecido epitelial. Suas células são fortemente unidas. Então, os desmossomos, eles são junções celulares que permitem essa adesão célula a célula, né? E essa adesão, ela é feita, né? Ela é possibilitada pelos filamentos intermediários presentes aqui nesse processo, tá? Então, eu tenho como fazendo parte do citoesqueleto, esse esqueleto de proteínas que sustenta a célula, que dá forma à célula, que organiza, mantém as organelas posicionadas em seu devido lugar, serve como guia na movimentação de organelas, responsáveis pela formação de centríolos, cílios e flagelos. Então, são as proteínas que compõem o citoesqueleto. Então, nós vimos que a gente tem os filamentos de actina, que são os mais finos, os microtúbulos, não as verdadeiras vigas da célula de sustentação, são os mais espessos, e os filamentos intermediários, formados por diferentes tipos de proteína, que têm tamanho intermediário entre os filamentos de actina e os microtúbulos. Bom, uma estrutura comum de célula procariota e eucariota, né, são os ribossomos. O ribossomo não é considerado uma organela, ele é um complexo formado por RNA ribossomal e proteínas. Então, vocês devem ter visto, né, que existem 3 tipos de moléculas de RNA: RNA transportador, RNA mensageiro e RNA ribossomal. O RNA ribossomal, ele compõe, integra, faz parte do ribossomo. Então, o ribossomo nada mais é do que RNA ribossomal e proteínas. São estruturas responsáveis pela síntese de proteínas em qualquer tipo celular, seja célula procariota ou eucariota. Nas células procariotas, né, esse ribossomo ele é menor. Todo ribossomo é formado por 2 subunidades, uma subunidade maior e uma subunidade menor.
Os ribossomos das células procariotas são chamados de ribossomos 70S, enquanto das células eucariotas, eles são maiores, são ribossomos 80S. Tá? Os ribossomos das células procariotas, eles estão sempre livres no citoplasma, enquanto nas células eucariotas, eles podem estar livres no citoplasma, eles podem estar aderidos ao retículo endoplasmático, formando o retículo endoplasmático rugoso, ou eles podem estar associados a uma molécula de RNA mensageiro, como está ilustrado nessa imagem aqui em azul, formando o que a gente chama de polissomos ou polirribossomos, tá? Então, uma diferença também em relação à posição dos ribossomos em células procariotas e eucariotas. Bom, o retículo endoplasmático é uma extensa rede de membranas formada por túbulos e sacos membranosos, que são chamados de cisternas. Repara que aqui nessa imagem, né, eu dei um zoom aqui, estou olhando aqui em aumento. O retículo endoplasmático, esse conjunto aqui de membranas, túbulos, de sacos aqui, eles são, na verdade, uma continuação do envelope nuclear, né? Então, aqui eu tenho o envelope nuclear, né, a carioteca, e esse conjunto de membranas que formam o retículo endoplasmático é uma continuação do envelope nuclear. E aí, o espaço entre as duas membranas do envelope nuclear é contínuo com o espaço, né, do lúmen aqui no interior do retículo endoplasmático. Então, são estruturas que compartilham, né, esse lúmen, esse espaço interno. Ora, o retículo endoplasmático, a gente distingue duas regiões. Uma região que eu tenho ribossomos aderidos a essas membranas, e aí por isso ele é chamado de retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, e uma região em que eu não tenho ribossomos aderidos, a membrana é lisa, então por isso ele é chamado de retículo endoplasmático liso ou também agranular. Ora, o retículo endoplasmático liso, né, esse que não tem ribossomos aderidos à sua membrana, eles atuam na síntese de lipídios, como óleos, esteroides e fosfolipídios de membrana. Então, por exemplo, as células de testículos e ovários, né, são gônadas sexuais, elas possuem um retículo endoplasmático liso bem desenvolvido. Por quê? Porque os hormônios sexuais são formados a partir de esteroides, né? E o retículo endoplasmático liso atua na síntese de lipídios. O retículo liso, eles também atuam na desintoxicação de drogas e venenos. Então, por exemplo, células hepáticas, né, porque o fígado atua nessa metabolização de substâncias tóxicas, as células hepáticas apresentam um retículo endoplasmático liso bem desenvolvido, né? E o uso de drogas, ele promove o crescimento das membranas do retículo liso. Então, se você usa drogas, né, e aí eu estou incluindo medicamentos, né, não estou considerando drogas ilícitas apenas, drogas, medicamentos, né? Então, eu tomo muitos medicamentos constantes, medicamentos fortes. Cada vez mais, as minhas células do fígado vão produzir mais membranas de retículo liso para metabolizar aquele medicamento. Então, por isso também a gente tem a situação da resistência às drogas, né? A resistência vai aumentando porque o seu corpo vai produzindo, as células vão produzindo mais retículo liso, e aí eu tenho uma maior capacidade de metabolização dessas drogas, tá? E uma outra função importante do retículo liso, além de sintetizar lipídios, de atuar na desintoxicação de drogas e venenos, nas células musculares, eles atuam no armazenamento de cálcio. Então, vocês vão ver que para que haja interação entre a actina e miosina ali na contração muscular, é fundamental a presença de íons cálcio no citoplasma. E esses íons
de cálcio estão armazenados no retículo endoplasmático liso, tá? E, então, eles têm um papel fundamental no armazenamento de cálcio, fundamental à contração muscular. Ora, o retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso é uma rede extensa de membranas, tá? Onde eu tenho ribossomos aderidos. Ora, se eu tenho ribossomos, aquela estrutura vai realizar o quê? Síntese de proteína. Só que o retículo endoplasmático rugoso não é responsável apenas pela síntese de proteínas. Eles atuam como uma fábrica de membrana para a célula. A partir do retículo endoplasmático rugoso, é possível sintetizar os fosfolipídios e as proteínas que compõem a membrana do próprio retículo. Então, o próprio retículo ele é capaz de produzir mais membranas e mais membranas. Então, eles atuam como uma fábrica de membrana para a célula, tá? Você tem uma diferença entre os ribossomos que estão livres no citoplasma e os ribossomos que estão aderidos ao retículo endoplasmático rugoso ou granuloso. Os ribossomos que estão livres no citoplasma, eles geralmente produzem proteínas que serão usadas pela própria célula. Já os ribossomos que estão aderidos no retículo endoplasmático rugoso, eles atuam na síntese de proteínas que a gente chama, são as proteínas de exportação. Proteínas que serão enviadas para fora da célula, proteínas que serão secretadas da célula. E a gente vai ver que essas proteínas saem do retículo endoplasmático rugoso através de vesículas de transporte. Então, o próprio retículo endoplasmático rugoso, ele com suas membranas, ele coloca as proteínas sintetizadas, né, no interior de vesículas de transporte. Então, as proteínas sintetizadas pelos ribossomos do retículo endoplasmático rugoso são proteínas de exportação, que serão usadas fora dessa célula. E aí, para que haja essa secreção de proteínas, ou seja, para que essas proteínas sejam enviadas para fora da célula, o retículo endoplasmático rugoso ele faz uma parceria com uma outra organela membranosa, que é o complexo de Golgi. Então, aqui nessa imagem, a gente está vendo, né, o núcleo, a gente está vendo o retículo endoplasmático rugoso, ele sintetizou proteínas, colocou elas em vesículas de transporte e encaminhou elas para o aparelho de Golgi, complexo de Golgi ou complexo golgiense, que é uma organela que vai produzir vesículas e eliminar essa proteína para fora da célula. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre o aparelho de Golgi, o complexo de Golgi, ou também chamado de complexo golgiense. Bom, o aparelho de Golgi, ele é formado por 4 ou 5 bolsas achatadas, né, com esse formato aqui, chamadas de dictiossomos ou golgiossomos. Essas bolsas achatadas, né, esse aparelho de Golgi, ele tem uma face que a gente chama de face cis, que está sempre voltada para o retículo endoplasmático, é a face que recebe as vesículas de transporte, e uma face trans, uma face onde são produzidas vesículas, ou seja, a face que envia, tá, as proteínas para fora da célula, é a face oposta ao retículo endoplasmático. A principal função do aparelho de Golgi é modificar, armazenar, empacotar e secretar as proteínas produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso. Então, ele vai receber essas proteínas produzidas pelo retículo rugoso. No interior, né, dos dictiossomos, essas proteínas são modificadas, armazenadas,
empacotadas, ou seja, colocadas em vesículas que serão secretadas para fora da célula. Então, complexo de Golgi, função de secreção, secretar é lançar para fora da célula. Quais são as secreções proteicas, tá? Que o aparelho de Golgi recebe e secreta? Enzimas lisossomiais, ou seja, enzimas que compõem o lisossomo, que é a próxima organela que a gente vai estudar. Grãos de zimógeno, ou seja, proteínas inativas, enzimas do suco pancreático, muco dos epitélios das cavidades internas dos órgãos, e também proteínas da membrana plasmática. Tá? São geralmente as secreções proteicas eliminadas pelo complexo de Golgi. Outras funções do complexo de Golgi que são extremamente importantes. O complexo de Golgi tem a função de formar o acrossomo dos espermatozoides. O que é o acrossomo? É uma grande vesícula que fica aqui na cabeça do espermatozoide, bem na frente do núcleo, e é uma grande vesícula repleta de enzimas que vão digerir a parede do óvulo no momento da fecundação. Então, no momento da fecundação, o espermatozoide ele fica em contato ali com o óvulo e o seu acrossomo fica liberando enzimas que vão digerir, né, a parede do óvulo para permitir a fecundação. Então, esse acrossomo, ele se forma a partir do complexo de Golgi. O complexo de Golgi secreta essas enzimas do acrossomo, são produzidas no retículo endoplasmático rugoso, encaminhadas para o complexo de Golgi. Lembra que o complexo de Golgi não produz proteínas, né? Elas são produzidas no retículo rugoso, encaminhadas para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi começa a secretar essas vesículas. Essas vesículas elas vão se fundindo uma na outra, formando uma grande vesícula, que é o acrossomo, presente nos espermatozoides, com papel fundamental na fecundação. Além disso, o aparelho de Golgi ele é responsável por formar a lamela média, né, a camada aqui de pectina. Então, quando as células vegetais elas estão se dividindo, né, se multiplicando, então aqui, essa célula vegetal está em processo de divisão, eu já tenho 2 novos núcleos, começa a se formar uma camada de proteínas aqui a partir das vesículas secretadas pelo complexo de Golgi. Então, essas vesículas aqui, essas bolinhas azuis, essas vesículas, elas vão se fundindo, formando uma parede aqui, que a gente chama de lamela média, que vai se expandindo cada vez mais até dividir a célula em 2. Então, é uma divisão, né, uma separação que ocorre de dentro para fora, tá? E a partir da formação dessa lamela média, tá? Formada principalmente de uma proteína chamada pectina, sintetizada, né, a partir do retículo rugoso e secretada pelo complexo de Golgi. Além disso, o aparelho de Golgi é responsável pela formação dos lisossomos. O que são lisossomos? É uma outra organela. Lisossomos são organelas presentes em protozoários e em animais, tá? Fungos, plantas, algas, não possuem lisossomos. O lisossomo é uma bolsa membranosa contendo enzimas hidrolíticas, e geralmente são enzimas que atuam em pH ácido, tá? Então, se o lisossomo é uma bolsa cheia de enzimas, a principal função do lisossomo é a digestão intracelular. Então, aqui nessa imagem, né, se o lisossomo, mostrando como o lisossomo é formado, ele é uma bolsa cheia de enzimas, e as enzimas são proteínas. Então, essas enzimas são produzidas aqui no retículo endoplasmático rugoso, são encaminhadas para o complexo de Golgi,
que modifica, armazena, empacota e coloca essas enzimas em vesículas, tá? E essas vesículas, elas permanecem na célula, não são secretadas, e são os lisossomos. Então, os lisossomos, eles atuam na digestão intracelular. Então, por exemplo, se eu sou uma ameba, um organismo unicelular, né, eu vou fagocitar um alimento, esse alimento, assim que fagocitado, né, ele é colocado dentro de um vacúolo, o lisossomo se funde com esse vacúolo, tá? E aí libera as suas enzimas sobre o alimento, realizando a digestão. Então, nos organismos unicelulares, né, os lisossomos atuam na digestão intracelular. Aí você pode falar assim, tá, mas e na gente, em nós, que nós somos pluricelulares, o lisossomo não funciona? Funciona. Só que nas nossas células, no nosso organismo, né, o lisossomo, ele está mais voltado para a função de defesa, ou seja, macrófagos, né, leucócitos, células de defesa que fagocitam e destroem células estranhas. E essa destruição, né, é feita com auxílio das enzimas lisossômicas. Então, os lisossomos nos organismos pluricelulares, eles estão muito mais voltados à destruição de partículas estranhas relacionadas à defesa do organismo, enquanto nos organismos unicelulares, os lisossomos estão mais relacionados à alimentação, tá? A fazer a digestão das partículas ingeridas. Além disso, os lisossomos, eles são responsáveis por uma verdadeira reciclagem na célula. Por quê? Porque eles podem realizar um processo que a gente chama de autofagia. Eles têm a capacidade de digerir partes ou organelas celulares envelhecidas ou danificadas. Ele pode digerir parte do citoplasma, ele pode digerir, aqui nessa imagem mostrando, né, ele digerindo uma mitocôndria, tá? Uma organela envelhecida. Então, dessa forma, eles atuam na renovação celular. É uma autofagia, ele come, entre aspas, né, ele digere partes da célula, né, como uma renovação celular. Então, aqui essas duas imagens, né, a imagem da esquerda mostrando a atuação do lisossomo na digestão intracelular, né, quando eu tenho a captura de um alimento, ele se funde, né, com o vacúolo alimentar, realizando a digestão daquele alimento fagocitado, tá? E aqui mostrando a autofagia, né, um lisossomo se fusionando com uma vesícula contendo duas organelas aqui, como exemplo, um peroxissoma e uma mitocôndria, né? E digerindo essas organelas que estavam danificadas ou envelhecidas. Os lisossomos estão relacionados a algumas doenças. Uma doença muito comum associada aos lisossomos é a silicose, né, comum em trabalhadores, né, que trabalham, pessoas que trabalham, é uma doença considerada, agora eu esqueci o termo, uma doença de rotina, né, de trabalhadores, né, e principalmente quem trabalha mexendo com pedra ali, com pó de sílica, porque, né, mexendo com quartzo, né, tem muita sílica ali, quando você inala partículas de sílica, tá? Essas partículas de sílica lá no seu pulmão, elas vão perfurar a célula, romper os lisossomos das células. E se eu rompo o lisossomo, as enzimas lisossômicas, elas acabam por destruir a própria célula, né? É um processo chamado de autólise, tá? Então, destroem a célula e, consequentemente, vão destruir os alvéolos pulmonares. Então, aqui essa imagem, né, mostrando um pulmão danificado. Então, a inalação de partículas de sílica, o acúmulo dessas partículas, elas acabam por perfurar a célula, destruir os lisossomos, e com isso os lisossomos digerem a própria célula num processo que a gente chama de autólise, tá?
E aí isso vai causando uma fibrose, seu pulmão vai ficando cheio de cicatriz, né, e prejudicando, obviamente, sua troca gasosa. Uma outra doença associada ao lisossomo é a doença de Tay-Sachs. Acontece com, você tem uma doença hereditária, né, que você não tem enzimas funcionais nas células nervosas. Então, seus lisossomos dos neurônios, as enzimas desses lisossomos, elas não são funcionais. Com isso, você acaba por acumular uma série de materiais dentro do lisossomo que não são digeridos. Isso vai provocando alteração na célula, né? E aquele indivíduo tem lesões irreversíveis, como retardo mental e a morte ainda na infância. Tá? Então, um acúmulo de substâncias no lisossomo, de células nervosas, né? Essas substâncias não são digeridas, porque as enzimas não são funcionais, isso provoca lesões graves do indivíduo e até a morte. Um outro exemplo é a artrite reumatoide, né, onde você tem ali inflamação nas articulações. E ela se dá também pela liberação de enzimas dos lisossomos no espaço extracelular. E essas enzimas vão destruindo ali a cartilagem, destruindo o material das articulações, provocando uma grande inflamação. Bom, peroxissomos. Peroxissomos, eles estão presentes em todos os eucariontes e eles também são uma organela, né, que é uma bolsa repleta de enzimas. A diferença dos peroxissomos para os lisossomos é que os peroxissomos contêm enzimas que são oxidases, ou seja, enzimas que vão realizar a oxidação de substâncias orgânicas, como, por exemplo, a oxidação de ácidos graxos. Tá? Importante lembrar que as enzimas produzidas, as enzimas que estão no interior dos peroxissomos são produzidas pelos ribossomos livres, tá certo? Peroxissomos não são formados pelo aparelho de Golgi como os lisossomos são. Tá? As enzimas do peroxissomo são sintetizadas a partir dos ribossomos que estão livres. E os peroxissomos, né, nessas reações de oxidação realizadas no seu interior, muitas vezes forma-se a água oxigenada, né, o peróxido de hidrogênio, H2O2. Ele é subproduto de uma série de reações metabólicas. E aí, essa água oxigenada, né, ela é degradada por uma enzima chamada catalase, liberada, presente nos peroxissomos. Então, a catalase é uma enzima que atua na neutralização de substâncias tóxicas, como a água oxigenada, né, o peróxido de hidrogênio, que é uma substância tóxica para nossas células. Então, você tem células do fígado e dos rins, né, elas também têm uma grande quantidade de peroxissomos que estão envolvidos, né, com enzimas oxidases e que neutralizam substâncias tóxicas. Então, no caso aqui da água oxigenada, a catalase degrada a água oxigenada, formando água e oxigênio. Glioxissomos, né? Nossa, lisossomo, peroxissomo, glioxissomo. Todos são bolsas com enzimas. A diferença é que os glioxissomos, né, são peroxissomos especiais presentes apenas em fungos e plantas. Suas enzimas também são produzidas por ribossomos livres e os glioxissomos têm papel fundamental na germinação das sementes. Então, muitas vezes, o material de reserva ali da semente é um ácido graxo, né, uma gordura, um lipídio. E aí, os glioxissomos, eles convertem, né, o ácido graxo em moléculas menores que são convertidas em glicose. E aí, aquele embrião consegue aproveitar a glicose para o seu desenvolvimento, ocorrendo ali a germinação. Tá? Então, o glioxissomo, ele permite a oxidação do ácido graxo, né, da gordura, em glicose, para que o embrião possa utilizar aquela glicose como fonte de energia.
papel fundamental na germinação de sementes. Vacúolos. Vacúolos são grandes vesículas derivadas do retículo endoplasmático e do aparelho de Golgi. Elas realizam diferentes funções dependendo do tipo celular onde se encontram. Então, por exemplo, você pode ter um vacúolo alimentar, né? Quando eu tenho ali, por exemplo, uma fagocitose, um englobamento de uma partícula sólida, ali eu formei um vacúolo que eu posso chamá-lo, de vacúolo alimentar. A gente viu, né, na aula de osmose, eu mostrei um paramécio, um protozoário de água doce, que apresenta um vacúolo contrátil, que é um vacúolo que vai contraindo, eliminando o excesso de água que entra naquelas células por osmose. Então, é típico de protozoário de água doce. São vacúolos, né, que se enchem de água e contraem, expulsando aquele excesso de água, né, impedindo que aquela célula se rompa, né, sofra uma lise. As células vegetais maduras, elas possuem um grande vacúolo central, né? Esse vacúolo ocupa a maior parte do citoplasma e ele está envolvido no armazenamento de água e de íons, tá? Muitos fungos e plantas, eles contêm vacúolos de hidrólise enzimática, né? Vacúolos que contêm enzimas. É como se fosse, né, realizando, se eu pudesse fazer uma analogia com os lisossomos presentes nas células animais. Como plantas e algas, né, não têm lisossomos, alguns vacúolos contêm enzimas hidrolíticas. E a gente também pode observar nas plantas vacúolos contendo reserva de compostos orgânicos, armazenamento de pigmentos e até estoque de veneno, né, de substâncias tóxicas. Então, de forma geral, os vacúolos servem para armazenamento de substâncias. Mitocôndria. Uma das organelas mais famosas que existem. Mitocôndrias e cloroplastos, né, que é a próxima organela, diferem de todas as organelas que nós vimos até agora. Por quê? Mitocôndrias e cloroplastos, eles não têm uma única membrana que envolve, né, a organela. Eles têm uma dupla membrana. Eles têm uma membrana externa, lisa, e uma membrana interna, no caso aqui, da mitocôndria, cheia de dobras, e essas dobras são chamadas de cristas mitocondriais. As mitocôndrias são responsáveis pela produção de energia da célula, porque é no interior das mitocôndrias que vai acontecer o processo de respiração celular, né? A respiração aeróbia. Então, nós vamos ver em breve, a respiração aeróbia é um processo de produção de energia que ocorre no interior das mitocôndrias. São as fábricas de ATP, a fábrica de energia da célula. As mitocôndrias são extremamente especiais, então, além delas terem uma dupla membrana, elas possuem, tá, o seu próprio DNA. Então, além do DNA que está no núcleo da célula, a mitocôndria tem o DNA dela. E, além disso, ela tem os seus próprios ribossomos, que sintetizam suas próprias proteínas. Então, a mitocôndria, ela é totalmente independente, ela pode se autoduplicar, porque ela tem seu próprio DNA, ela sintetiza suas próprias proteínas, tá? Cloroplastos também são organelas muito especiais. Eles estão presentes apenas em eucariontes fotossintetizantes, ou seja, algas e plantas. Os cloroplastos são plastos que armazenam clorofila. No caso, a clorofila é o pigmento responsável pela absorção de luz no processo de fotossíntese. Então, se um cloroplasto é um plasto que armazena clorofila, que é um pigmento responsável pela absorção de luz na fotossíntese, os cloroplastos são as organelas responsáveis pela fotossíntese, ou seja, pela produção de matéria orgânica na célula. Então, assim como as mitocôndrias, o cloroplasto ele tem uma membrana externa lisa
e ele tem uma membrana interna, tá? E, além disso, ele, dentro dessa membrana interna, ele tem uma rede de membranas, né, que são organizadas como essas, parecem umas moedinhas empilhadas, que são os tilacoides. Então, a gente vai ver isso com detalhe lá na aula de fotossíntese, mas os cloroplastos, assim como as mitocôndrias, têm o seu próprio DNA e têm os seus próprios ribossomos, e dessa forma ele produz suas próprias proteínas. Então, assim como as mitocôndrias, os cloroplastos têm capacidade de se autoduplicar independente da célula, eles produzem suas próprias proteínas, então são independentes, né? Organelas extremamente importantes para os organismos fotossintéticos, enquanto as mitocôndrias são fundamentais a todos os eucariontes, fotossintéticos ou não. Existe uma teoria, né, que tenta explicar por que mitocôndrias e cloroplastos são tão diferentes assim. Essa teoria é chamada de teoria endossimbiótica. Ora, o que acontece? As mitocôndrias, se você olhar para uma mitocôndria e você olhar por um cloroplasto, elas se assemelham muito a um organismo procarionte. Por quê? Tem o seu próprio DNA disperso no citoplasma, não está inserido no núcleo, tem os seus próprios ribossomos, e os ribossomos dos cloroplastos e das mitocôndrias são pequenos, se assemelham aos ribossomos dos procariontes, tá? O material genético, o DNA, é um DNA que se assemelha ao DNA dos procariontes. Então, é como se fossem organismos procariontes dentro de uma célula eucariota. Então, assim, né, que se justifica a teoria endossimbiótica. A teoria endossimbiótica, ela acredita, tá, que existiu uma célula ancestral das células eucarióticas, tá, e que, por exemplo, a mitocôndria, ela foi fagocitada por essa célula eucariótica. Entretanto, como a mitocôndria produz energia, foi vantajoso para essa célula eucariótica não digerir essa mitocôndria e viver em simbiose com ela, né? Ou seja, a célula eucariótica oferece abrigo e alimento à mitocôndria, enquanto a mitocôndria oferece energia à célula eucariótica. Da mesma forma, acredita-se que os cloroplastos eram também organismos procarióticos que foram fagocitados por uma célula eucariótica, tá? E por serem capazes de absorver luz e produzir matéria orgânica, foi uma estrutura vantajosa para essa célula e que passou a viver em simbiose com essa célula eucariota. Então, a teoria endossimbiótica acredita, né, que os ancestrais das mitocôndrias eram procariotos que usavam oxigênio, enquanto os ancestrais dos cloroplastos eram procariotos fotossintéticos. E esses procariotos foram englobados por uma célula eucariota hospedeira e passaram a viver em simbiose com essa célula, em parceria. Então, na verdade, a gente tem duas teorias para o surgimento da célula eucarionte, né? Porque todas essas organelas, retículo, complexo de Golgi, lisossomo, peroxissomo, são organelas membranosas. E essa membrana tem a mesma composição da membrana plasmática, é uma membrana com uma bicamada de fosfolipídios e proteínas. Então, existe um modelo chamado modelo autogênico que acredita, tá, que a célula eucarionte ela surgiu de invaginações, ou seja, dobras para dentro da membrana, né, a partir de um procarionte ancestral. A membrana plasmática começou a sofrer invaginações, dobras para dentro, e essas membranas foram se expandindo cada vez mais até
formar a célula eucariota como a gente conhece hoje, tá? Entretanto, essa teoria, ela não explica por que mitocôndrias e cloroplastos têm duas membranas, por exemplo, e tem o seu próprio DNA e tem os seus próprios ribossomos, não explica a origem de mitocôndrias e cloroplastos, né? Enquanto o modelo endossimbiótico, ele não explica a origem das outras organelas, mas ele explica a origem, né, de mitocôndrias e cloroplastos, né, que seriam procariontes ancestrais que foram englobados por eucariontes e passaram a viver em simbiose com ele. Então, a gente tem aqui a hipótese autogênica, né, que a partir de invaginações da membrana eu formei a célula eucariótica atual, com sua diversidade de organelas membranosas, e eu tenho a teoria endossimbiótica, que nessa imagem aqui está associada, né, se relaciona com a teoria autogênica. Então, é como se no início, né, eu tivesse acontecido o proposto pela teoria autogênica, ou seja, dobras para dentro, invaginações da membrana plasmática, teriam originado as organelas membranosas, e a partir dessa célula eucariota, né, essa célula englobou, né, procariontes que usavam oxigênio para produzir energia e procariontes que produziam matéria orgânica utilizando a luz, e aí eu tenho o surgimento de mitocôndrias e cloroplastos integrando aqui essa célula eucariota, tá? Então, são duas hipóteses de surgimento dessas organelas membranosas. Hipótese autogênica, que não consideram, não explica a origem diversa, né, a diferenciação de mitocôndrias e cloroplastos, e a teoria endossimbiótica, que explica principalmente a origem dessas duas organelas tão especiais. Então, aqui tem um breve resumo das estruturas que a gente falou aqui. Então, aqui eu não entrei em detalhe do núcleo, né? A estrutura que eu tenho contém o material genético, que está numa célula eucariótica, ela está encerrada, né, dentro de um envelope nuclear, a carioteca. Os ribossomos, presentes em célula procariota e eucariota, né? Nas procariotas eles são menores, mas são estruturas responsáveis pela síntese de proteínas. E aí eu começo as organelas membranosas, o retículo endoplasmático, né, que pode ter ribossomos aderidos, sendo retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, ou ele pode ter sua membrana lisa, e aí eu tenho o retículo endoplasmático liso, né? O retículo liso sintetiza lipídios, atua na desintoxicação de substâncias, armazena cálcio nas células musculares. O retículo rugoso sintetiza proteínas de exportação. E essas proteínas serão exportadas com o auxílio do aparelho de Golgi, que ele vai modificar, armazenar, empacotar e secretar as proteínas produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso. Além disso, o aparelho de Golgi é responsável por formar aquele acrossomo, aquela vesícula, né, na parte superior do espermatozoide, e a partir do aparelho de Golgi que eu formo o lisossomo, que é essa organela cheia de enzimas digestivas, que podem realizar a digestão intracelular ou podem participar de um processo de autólise, né? Autólise não, autofagia, onde eu tenho a reciclagem de organelas ou partes danificadas da célula. O vacúolo, que é uma grande vesícula, tá, que está associada ao armazenamento de substâncias, de uma forma geral. Mitocôndrias atuam na produção de energia, né, porque são responsáveis pela respiração celular, a gente vai ver com detalhe na aula de respiração celular. Cloroplastos, plastos que armazenam clorofila, responsáveis pela fotossíntese, também vamos ver detalhes dele mais à frente. E aqui o peroxissomo, que é uma organela com enzimas oxidases, tá? Que realizam a oxidação de compostos orgânicos e a desintoxicação do organismo, tendo
como uma das suas principais enzimas, né, a catalase, que atua na hidrólise do peróxido de hidrogênio. Bom, gente, então é isso. Obrigada.